Então, a gente precisa falar, como eu venho dizendo desde o início do nosso encontro de hoje, nós precisamos falar de emoções, de criatividade, de colaboração, de pensamento crítico. E isto não cabe num modelo puramente transmissível. Então, de novo, reafirmando, a gente precisa falar de emoções, criatividade, colaboração e pensamento crítico. São coisas extremamente importantes. Isso não cabe num modelo puramente transmissível. Eu não posso ser um profissional, um professor transmissivo. Eu transmito e você escuta passivamente. Isso está fora de questão. Se nós insistirmos nisso, o que é que acontece? Vou usar de autoritarismo. Gente, o tempo da palmatória já foi, né? Então, assim, eu preciso me sentir autoconfiante, eu preciso me autocuidar e vou aqui dar um lembrete para vocês irem lá para os 2 primeiros vídeos que eu fiz. Você precisa se fortalecer para lidar neste novo modelo, que é um novo paradigma que ele está ainda em construção. E que novo paradigma é esse? É a educação como um processo que tem um tripé significativo, que é um processo ativo, colaborativo e significativo. Pensa nessas 3 palavras. Escreve aí abaixo para mim o que é que você entende por uma educação como um processo ativo, colaborativo e significativo. O aluno ele tem que ser protagonista e o professor o mediador. Estes lugares não vão ser substituídos por nenhuma IA. Isso é um fato. Ela só faz aquilo que você manda. Ela só entrega aquilo que você pede. No entanto, na criatividade, nas questões em que nós precisamos focar, surgem coisas que a gente precisa lidar humanamente. Olha só, esse aluno como protagonista e nós como mediadores, temos que ter o foco em 4 coisas importantíssimas: as competências socioemocionais, a criatividade, a resolução de problemas e o pensamento crítico. Toda vez que vier uma pergunta diferenciada, toda vez que vier uma curiosidade, né, dos nossos alunos dentro de sala de aula, dos nossos filhos na família, do nosso funcionário na empresa, a gente tem que valorizar aquilo. E se nós não soubermos responder aquilo, vamos atrás de uma descoberta em conjunto, né? E como é que foi a vida? Hoje não temos um caso diferenciado para contar, mas eu devo dizer da minha história. Eu sempre fui extremamente curiosa e eu pagava um preço relativamente complicado por conta disso. Eu tudo queria saber. E eu vivi, cresci cercada por uma biblioteca imensa, não é? Meu pai tinha quase 2.000 livros, e isso era em estante fechada com vidro, aquilo era muito bem cuidado, e eu pensava assim quando eu era bem pequena, gente, para que tudo isso? Será que ele já leu todas essas coisas? E aí eu queria brincar, eu queria me aproveitar a vida, eu achava muito legal o movimento, então eu fui uma ginasta muito expressiva, eu fiz balé muitos anos, e eu fui então movimentando o meu corpo, que era o que eu achava que dava vida para mim. Era esta a minha competência. Era isso a minha inteligência, eu era bastante sinestésica. No entanto, tinha que estudar, tinha que tirar nota, tinha que ir bem. E eu, assim, sigo sendo das humanas, não é? E a matemática sempre me castigou intensamente. Hoje eu tenho vantagens, né, em função de trabalhar essa parte sinestésica.
a gente enquanto adulto, né? E depois quando a gente vai caminhando à frente do tempo que passa para nós temos que ter força, bastante força muscular nas nossas pernas. Isso é muito importante. Quem fala sobre isso bastante são vários profissionais da área de saúde e tem um vídeo aliás, um podcast da Ana Beatriz Barbosa, que ela fala bastante sobre essa questão da gente ter força nas pernas, que isso é muito importante. Eu vou deixar depois, na descrição do vídeo para vocês, a indicação de 3 podcasts importantes que falam sobre isso. E aí eu fui crescendo com aquela noção e aquela ideia e aquela obrigação e aquele ensinamento do meu pai que dizia, minha filha, o conhecimento é o único tesouro que o ladrão não leva. Ok, então eu tenho que ter ele para mim, guardado, né? E, fechando nessa questão, que é extremamente rígida, eu não aprendi a fazer algumas outras coisas, né? Então, depois a vida foi trazendo isso na medida em que eu precisei. Mas aí a gente vai batendo cabeça, porque a vida cobra, a vida pede, e você vai tendo que aprender. Então, a vida não é só dançar, nem fazer movimentos com o seu corpo. Mas eu continuo sendo uma pessoa bastante sinestésica, e aí eu aprendi a gostar de estudar, a gostar de pesquisar, a gostar de ir atrás das coisas que eu pudesse criar, né? Então, essa parte socioemocional, claro, que não foi atendida na minha trajetória escolar. A criatividade, eu fui rasgando situações e desbravando para poder fazer a minha criatividade. A resolução de problemas não era fácil para mim. E só que assim, eu fui cada vez mais refinando o meu pensamento crítico, e isto me ajuda bastante. E, obviamente, que a maturidade traz aquela carga de nós sermos pessoas mais reflexivas. Não é uma regra, mas deveria ser o entendimento de que isso é uma necessidade, né? Então, ok. De novo, eu entrei no bosque, peguei um atalho, né? E contei aí um parênteses da história, mas isso significa dizer que, mesmo nas salas de aula, do momento em que eu estava no Fundamental 1, Fundamental 2, no médio, enfim, não havia essa questão da tecnologia, nem de longe, né? Então, assim, a gente tem que, trazendo para esse momento de agora, focar nas competências socioemocionais, relevantemente a criatividade, a resolução de problemas, ela só acontece na medida em que você permite que o teu aprendente tenha autonomia. O teu aprendente, o teu filho, o teu funcionário, se ele for guiado o tempo inteiro na heteronomia, ou seja, guiado pelo pensamento e pelo dizer do outro, ele não vai conseguir criar. Ele só vai seguir regras. Ele vai fazer como Charles Chaplin, apertar os botões e nada mais, né? Então, o pensamento crítico, ele é extremamente importante. O pensamento crítico não significa dizer que você vai sair por aí criticando as pessoas. Não é isso. Mas é para você filtrar aquilo que vem, pensar a respeito, para tornar aquela informação que você teve em conhecimento, e esse conhecimento virar um saber. Isso, gente, exclui completamente a questão do julgamento. Quem somos nós para julgar? Então, a integração da tecnologia, ela tem que vir como uma ferramenta e não como um fim.